Geografia, pessoal? Venham comigo então. Abra o seu material de geografia na página número 7. Nós vamos aí ao teorizando o trabalho no campo. Aqui, olha. Teorizando na página número 7. Então, nós vamos fazendo a leitura, marcando o que é importante e exercitar depois. Vamos comigo. O trabalho no campo. Como você aprendeu anteriormente, as atividades exercidas no meio rural fazem parte do setor primário da economia. E o desenvolvimento delas dependem tanto de fatores naturais, como o clima, o solo e a disponibilidade de água, quanto de fatores econômicos, ou seja, capital para investir na produção. A seguir, veja as principais atividades e o trabalho exercido no campo. Então, calma. Primeiramente, marca aí para mim, olha. Então, as atividades exercidas no meio rural fazem parte do setor primário da economia. E isso você vai marcar. E foi lido aí também que essas atividades, elas dependem de alguns fatores naturais, como a água, a água disponível, porque as plantas precisam ser regadas, os animais precisam de água, para matar a sede. Então, para as atividades lá do campo, é necessário água. É também necessário, observar o tipo do solo, o clima, a época do ano, porque cada planta ela depende de uma determinada temperatura, de um determinado solo, de uma época do ano, para que ela se desenvolva melhor, tá? Você sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aí básico. A maçã, ela é uma árvore que prefere temperaturas mais frias. Então, se você plantar um pé de maçã lá no sul do Brasil, ou então um pé de maçã lá no Nordeste, vai ter diferença na produção, né? A maçã que está lá no sul, que está num clima mais frio, ela vai produzir muito mais, vai dar frutos muito mais bonitos do que aquela que está lá no Nordeste, numa região muito quente, às vezes de um solo mais árido, com menos fornecimento de água. Ela, tadinha, se ela produzir, vai produzir aquelas maçãzinhas pequenininhas, vai produzir menos, porque ela não está no seu ambiente, no seu espaço, no seu solo, na temperatura adequada para a produção dela. Então, lá no campo, tudo isso tem que ser observado para a realização das atividades lá. Então, vamos ver aí agora as principais atividades econômicas desenvolvidas, então, no campo. Nós vamos começar pela agricultura, tá? Vamos passar, então, para o segundo parágrafo aí. A agricultura é uma atividade muito importante, porque é por meio dela que os alimentos chegam à nossa mesa. Tão importante que nós vamos marcar isso aí. Marca aqui para mim, tá? O que é agricultura, essas 3 linhas aqui. E vamos passar para a página número 8. No Brasil, existem diferentes tipos de climas, e isso permite o cultivo de diversos produtos, como a laranja, a soja, a cana-de-açúcar, o milho, o café e o arroz. Você sabia que no país há 2 tipos de agricultura? Isso mesmo. Uma é a agricultura de subsistência e a outra é a agricultura de mercado. Essas 2 palavrinhas já faz a gente ter uma ideia. Subsistência e mercado. Mercado tem a ver com comércio. Subsistência tem a ver com sobrevivência. Tudo bem? Então, olha lá. Na primeira, na agricultura de subsistência, o agricultor produz vários tipos de alimentos para o seu sustento e o de sua família e vende apenas os produtos que sobram. Vou dar um exemplo para vocês aí do sítio do vovô, do sítio do tio, que tem agricultura de subsistência. A maior parte, ou praticamente todos, os sítios, as fazendas que nós temos aqui ao nosso redor, são de agricultura de subsistência. Lá planta milho, feijão, mandioca, batata doce, cenourinha, beterraba, tem um canteiro de alface, tem um canteiro de cebolinha, tem galinha, tem porco, tem boi. Então, assim, é o que a gente chama de minifúndio. Produz-se de tudo, porque a família precisa
do milho, do feijão, precisa da batata, precisa também da galinha para ter carne, precisa dos ovos, precisa do leite para fazer o queijo, para tomar o leite. Então, produz-se de tudo. Então, a agricultura de subsistência é isso. É aquela produção de alimentos, é o plantio de vários alimentos que a família precisa. E é vendido apenas aquilo que sobra, tá? A família precisa ali, por exemplo, vou falar uma medida, né, que é usada no campo. Um alqueire de milho. Aí ela planta lá, o espaço deu para ela plantar 3 alqueires de milho. Colheu 3 alqueires de milho. Então a família precisa de um, ela vai guardar aquele um que é para o sustento dela e ela vai vender apenas os 2 que estão sobrando, os 2 alqueires de milho que sobraram. E isso é agricultura de subsistência. Tudo bem? Diferente da agricultura de mercado, que é o que nós vamos ver aí agora, olha. Continua acompanhando comigo. Eu parei aqui, olha. Parei aqui, ó, tá? Então acompanha comigo nessa linha aqui, ó. Na agricultura de mercado, a produção objetiva o lucro e o produtor costuma cultivar apenas um produto em grandes propriedades de terra. É aquilo que a gente chama de latifúndio, são enormes pedaços de terra. E aí, o agricultor, né, o dono dessa propriedade, ele vai plantar apenas um produto numa quantidade muito grande, porque a intenção dele é vender e ter lucro. Por exemplo, tá? Existem enormes plantações, por exemplo, de soja lá em Goiás, Mato Grosso. Grandes latifúndios onde o proprietário, né, o agricultor, ele planta apenas soja, só soja na terra dele. E aí ele produz, assim, muitas toneladas de soja. E essa produção ele pega e vende tudo para obter lucro. Nesse caso, ele vai precisar de muita tecnologia, tá? Ele vai precisar de muitas máquinas muito tecnológicas, máquinas muito modernas, para ele plantar, também para ele colher. Aí ele vai substituir a mão de obra, né, humana pelas máquinas para ele produzir muito e obter assim em pouco tempo o resultado do trabalho dele. Na agricultura de subsistência não. A gente não precisa de muita tecnologia. Usa enxada, usa ali o cavalo, né, o carro de boi, usa a carroça do cavalo, com o cavalo, né? Então, não tem grande tecnologia aqui nos nossos sítios. Tem trator, né? Tem algumas máquinas, mas assim, nada nessa grande proporção como tem nessa agricultura de mercado. Tudo bem? Falei muita coisa, gente, mas deu para entender? Depois eu fiz uma tabelinha aqui com os principais pontos, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Já fiz mais simplificado aqui. Nas duas imagens, vocês já conseguem perceber essa diferença que eu falei. Olha aqui a agricultura de subsistência. Olha lá, olha, plantação de milho, né? Enxada, o trabalhador ali colhendo milho, que é para alimentar a galinha, para alimentar o porco, para fazer o fubá, para fazer a farinha, para quando tiver o milho verde, né? Fazer o corá, fazer o angu de milho verde. Do lado de cá, eu já tenho agricultura de mercado. É uma grande extensão de terra, tá? De uma produção só. E aí, olha, precisa de grandes máquinas para fazer esse trabalho, tá? Bom, outra atividade aí do meio rural é a pecuária. E no que consiste a pecuária? Então, vamos lá. O trabalho de criar e cuidar de animais em rebanho é denominada pecuária e é desenvolvida também no espaço rural. Isso também vocês podem marcar aqui essa primeira linha, desde o trabalho de criar e cuidar de animais até meio rural aqui no ponto, tá bom? Bom, alguns exemplos desse tipo de criação são os bovinos, são bois e vacas, suínos, que é a criação de porcos, os caprinos, que é a criação de bodes e cabras, os equinos, cavalos e éguas, e a avicultura, que é a criação de aves. Existem muitas outras. Existe a criação de abelha, a criação do bicho da seda, a criação, o que mais que eu tô lembrando aqui? De rãs, né, que a gente chama de gia, a rã. Existem muitas criações de animais. Todas essas criações. Cuida de animal, né? Cria animais em uma quantidade maior para retirar os produtos que ele oferece, é pecuária, tá? Bom, a pecuária é fonte de carne
leite e outras matérias-primas que, depois de industrializadas, geram diversos produtos, como é o caso de um sapato que é feito de couro. Pode marcar isso aí para mim. Eu até não marquei no meu, não. Vocês podem marcar de vocês aqui, ó. Desde a pecuária. Cadê onde é que tá? Aqui, ó. Vocês podem marcar desde aqui, ó. A pecuária, fonte, né? Fonte de carne. Vocês podem marcar até aqui couro. Pode ir marcando isso, desde a pecuária, fonte de carne, leite e outras matérias-primas, até couro. Bom, essa atividade pecuária, ela também pode ser desenvolvida em dois tipos. Nós temos a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Então, vamos à diferença entre elas, olha. Você sabia que a pecuária pode ser desenvolvida de forma intensiva e extensiva? A pecuária intensiva é caracterizada pela criação de animais em áreas menores do que a extensiva. Normalmente são currais, grandes currais ou grandes estábulos, tá? Onde os animais ficam confinados, ficam presos. Nesse sistema, há maior preocupação com o rendimento dos rebanhos, pois os gados são criados para o fornecimento de carne e leite. A produção intensiva, né, tem como objetivo o lucro, tá? Assim como a agricultura de mercado visa o lucro, a pecuária intensiva também visa o lucro. Os animais ficam, então, presos nessas áreas grandes, né? Quando é aves, por exemplo, né? Criação de galinha, nós temos aquelas granjas enormes com muita galinha. Eu acredito que vocês já tenham visto na televisão muitas imagens, né? Daqueles grandes galpões com muita galinha junto ali, né? Isso é uma pecuária intensiva. Esses animais ficam confinados ali dentro daquele espaço e eles se alimentam de água e de ração, e na maioria das vezes essa ração é enriquecida com vitaminas e hormônios para que esses animais cresçam mais rápido ou produzam mais. No caso das galinhas, quando é para criação, para produção de ovos, então elas recebem aí esse adicional na alimentação para elas produzirem mais ovos. Quando é vaca, né? Elas têm, então, esse acréscimo na alimentação de hormônios e de vitaminas para que elas produzam uma maior quantidade de leite, tá? Ou então, quando é para criação, para matar e comer a carne, então, o objetivo é que eles cresçam mais rápido, ficam muito grandes, para que, então, obtenham muita carne daquele animal e num tempo mais rápido. Então, o objetivo da pecuária intensiva é uma produção mais rápido, tá? Maior, mais lucrativa e mais rápido. Bom, na pecuária extensiva é o contrário. Os rebanhos são criados em grandes pastagens e se alimentam da vegetação natural que cresce no pasto. É o que a gente vê aí nos nossos sítios e nas nossas fazendas, né? Quantas vezes nós estamos indo aí para Guanhães ou para, né, outras cidades vizinhas nossa aqui, e a gente olha para o morro e tá aquele monte de boi, de vaca pastando tranquilamente. Isso aí é a pecuária extensiva. Os animais são criados solto, tá? Se alimentando da pastagem natural. Esse tipo de criação acontece em áreas menos desenvolvidas e o gado é abatido para fornecer principalmente a carne. E aí não exige muita tecnologia. No caso da pecuária extensiva, utiliza-se muitas técnicas, né? De técnicas modernas para produção e desenvolvimento. Na nossa pecuária extensiva aqui, não tem essa necessidade, tá? Bom, aqui nós temos as duas imagens. Tem aqui a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Tá vendo que os animais são presos aqui em estábulos e aqui não, eles estão livres aí, lá no pasto. Tá bom? Continuo no próximo vídeo, gente. Hoje eu tô falando muito. Continuo já já.